Oi, galera do Paideia, tudo bem? Vamos começar o nosso videozinho de hoje? Na última aula, a gente viu alguns usos da vírgula. E a gente vai seguir falando da vírgula, mas não agora. O ponto final a gente também vai deixar para outra hora, assim como o ponto e vírgula. Por quê? Porque o ponto final e o ponto e vírgula, eu acho que é melhor vocês terem noção do que é uma oração coordenada, antes da gente entender o uso desses sinais. E a vírgula, eu gravei alguns vídeos anteriores, é o conteúdo, desses conteúdos de sinais de pontuação, é o conteúdo mais extenso, porque são muitas regrinhas. E a gente já viu um pouco da vírgula e vai seguir vendo nas próximas aulas. Você se lembra o que a gente viu da vírgula até agora? Uso da vírgula quando tem vocativo, quando tem aposto, quando tem deslocamento de adjunto adverbial. Se tu não lembra, é bom dar uma revisadinha nisso. Então vamos lá. O que a gente tem para hoje? Hoje eu queria falar para vocês, primeiramente, sobre os dois pontos. De forma bem simples, essa regrinha dá início a uma fala ou a uma citação, que é o que está acontecendo aqui, ó, onde eu estou apontando com a flechinha. Um dos alunos questionou, : quando serão entregues as avaliações? Esses dois pontos aqui estão dando início a uma citação. Disse Drummond: as leis não bastam e os lírios não nascem da lei. Mais uma vez, os dois pontos introduzindo uma coisa que o Drummond falou. Além disso, esses dois pontos, um outro uso para eles é dar início a uma sequência que explica uma coisa que foi dita anteriormente. Por exemplo, Carlos escreveu vários poemas. Até aqui. Lê até aqui só. O que eu vou te dizer agora é um esclarecimento do que eu disse antes. É uma explicação a mais. Como se fosse assim. Carlos escreveu vários poemas. Tá, mas espera aí. Esclarece para mim, me explica melhor. O que ele escreveu? Que poemas são esses? E daí, nosso tempo, a flor e a náusea, moça deitada na grama. Vamos ver outro exemplo em que os dois pontos têm essa... Ah, mas antes eu queria perguntar para vocês. Isso daqui que está de vermelho, vocês se lembram o que é da aula passada? Isso daqui é um aposto. Vocês lembram o que é o aposto? É aquela expressão que pode vir entre vírgulas, que explica uma anterior, que detalha uma anterior. Então, poemas, eu posso colocar poema, um sinalzinho de igual, nosso tempo, a flor e a náusea e a moça deitada na grama. Então, isso daqui, que está em vermelho, é um aposto, que está explicando melhor os poemas. E com a mesma função do aposto, esses dois pontos estão aqui, que é uma função de esclarecer melhor. É como se eu estivesse dizendo assim, espera aí que eu já te explico. Esses dois pontos eu leio como, espera aí que eu já te explico. Vamos ver outro exemplo. Afonso Romano de Santana costuma estabelecer a poesia de Carlos Drummond a partir da dialética eu versus o mundo, desdobrando-se em 3 atitudes. Espera aí que eu já te explico. Que atitudes são essas? Eu maior que o mundo, marcada pela poesia irônica, eu menor que o mundo, marcado pela poesia social, e eu igual ao mundo, que é a poesia metafísica. Então, esse exemplo foi só para mostrar para vocês aqueles dois pontos.
Aqui, essa reportagem é da Joyce Burt, que é uma jornalista brasileira, e ela fala dessa série que se chama Little Fires Everywhere. Eu não vou indicar a série para vocês porque eu não vi, mas eu confio bastante no gosto da Joyce Burt. Então, por que eu destaquei isso daqui? Por causa dessa parte aqui, ó, que eu tô apontando com a flechinha. Eu vou dar um zoom aqui. Então, ela vai começar dizendo que essa série pode ser considerada uma das melhores do ano. Em apenas 9 capítulos, a série fez um voo panorâmico por temas como racismo, maternidade, privilégios e comportamento humano. São outros assuntos urgentes a serem discutidos pela transformação que queremos e precisamos, sobretudo nesse momento histórico. E o início do primeiro episódio não poderia ser mais significativo. Olha só quem apareceu ali, do lado do significativo. O que esses dois pontos, qual que é a função deles aqui? É explicar uma coisa que foi dita anteriormente. Esses dois pontos, eles estão aqui como se fosse Espera aí que eu já te explico. Então eu vou ler de novo. E o início do primeiro episódio não poderia ser mais significativo. Como assim mais significativo? Espera aí que eu vou te explicar melhor. Uma suntuosa mansão sendo incendiada. Certo, pessoal? Então, até agora, a gente viu dois pontos com a função de introduzir uma citação, introduzir uma fala, e a segunda função é de explicar melhor uma coisa que foi dita anteriormente. Aqui, essa outra situação em que eu posso usar os dois pontos, ela praticamente está dentro da anterior, que é explicitar, que é explicar melhor uma coisa que foi dita. Em algumas vezes, em alguns momentos, eu vou poder substituir os dois pontos por um porquê, junto e sem acento. Esse porquê junto e sem acento, ele é sinônimo de pois. Então, olha o exemplo. Não vou na festa. Estou de quarentena. Esses dois pontos, eles estão eles estão substituindo, eles querem dizer a mesma coisa que um porquê. Ó, viram os efeitos especiais? Tinha dois pontos aqui e agora tem um pois. Vamos olhar essa introdução de uma menina que gabaritou a redação do Enem em 2019, cujo tema foi intolerância religiosa. Brás Cubas, o defunto autor de Machado de Assis, diz em suas memórias póstumas que não teve filhos e não transmitiu a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Talvez hoje ele percebesse acertada a sua decisão. Olha aqui. Como assim ele perceberia acertada a situação? Me explica melhor isso. Espera aí que eu já te explico. Ele perceberia acertada a sua decisão porque a postura de muitos brasileiros frente à intolerância religiosa é uma das faces mais perversas da sociedade em desenvolvimento. Então, aqui a gente tem um exemplo de dois pontos, de um sinal de dois pontos, que é sinônimo de pois. Vamos ver outro exemplo. Aqui é a introdução da Larissa, também do Enem de 2019.
O ser humano é um ser social. Como assim um ser social? Espera aí que eu já te explico. O ser humano é um ser social, sabe por quê? Porque ele necessita viver em comunidade e estabelecer relações interpessoais. Entenderam, pessoal? Então, tá aqui mais uma função do 2 pontos. Ó, aqui, de novo, eu consegui substituir aqueles 2 pontos por um porquê. As aspas. Aspas isolam citações. São esse sinalzinho aqui, ó. Esse aqui e esse aqui. Então, citação, estrangeirismo e gíria. Vamos ver o primeiro exemplo. Eu vejo o futuro repetir o passado. Fui eu que disse isso? Não, não fui eu que disse isso. Então, eu preciso colocar essa frase entre aspas. Quem disse foi o Cazuza em Uma Bela Canção. Aqui, venha provar meu brunch, saiba que eu tenho approach. É um estrangeirismo. Bom, sobre esses estrangeirismos, sobre as gírias. Muitas vezes essas gírias elas estão tão dentro do nosso vocabulário que a gente nem reconhece mais elas como estrangeiras. Aqui eu coloquei algumas gírias de surfistas. Então diz assim, esse swell tá com um período muito baixo, hein? Pelo menos hoje não tem crawl. Pena que as séries estão muito fechadeiras. São gírias de surf. Eu não entendi nada o que diz aqui, mas eu coloquei esse exemplo porque essas gírias, algumas inclusive, além de gírias, são estrangeirismos, elas deveriam ter vindo entre aspas. Só que, como eu estava falando para vocês, alguns estrangeirismos, que são palavras que nem o delivery, por exemplo, que vem de outra língua, geralmente do inglês, algumas vezes ele está tão dentro do nosso vocabulário, já é tão comum que a gente nem percebe como estrangeirismo, e daí a gente não usa aspas. Mas o correto seria usar. Imagina assim, por exemplo, tu vai mandar um WhatsApp para pedir algum lanche, tá? E daí quando tu for escrever, tu vai perguntar se tem delivery. Tem delivery? Você colocaria aspas entre o delivery? Não, né? Por quê? Porque a gente já está acostumado com essa palavra. É quase como se fosse uma palavra do português. Isso acontece com várias outras. Por exemplo, mãe, olha um Twitter. O Twitter, que é o passarinho, é um estrangeirismo. Mas a palavra Twitter, ela deveria vir entre aspas aqui. Mas não é um erro crasso não colocar as aspas. Por esse motivo. Às vezes a palavra estrangeira, ela está tão comum no nosso vocabulário que a gente esquece que ela é estrangeira. Outra maneira de usar as aspas é para se referir a livros, filmes, obras de arte, quando vocês forem citar elas na redação de vocês. Por exemplo, Guernica é uma das obras mais famosas de Pablo Picasso. Eu coloquei Guernica entre aspas, perceberam? Porque é o nome de uma obra. Trata-se de uma declaração de guerra contra a guerra e um manifesto contra a violência. Quem que disse isso? Não fui eu. Quem disse isso foi o Picasso, provavelmente. É por isso que tem essas aspas aqui. Como a gente viu anteriormente,
eu uso aspas para fazer uma citação. O quadro, além de ser o ícone da Guerra Civil Espanhola, é hoje um símbolo do antimilitarismo mundial e da luta pela liberdade do ser humano. Aqui coloquei para vocês verem esse quadro do Pablo Picasso, que faz parte do cubismo. E como vocês podem ver, é uma obra em que as coisas estão desfaceladas. É como se as coisas estivessem destruídas. A imagem perde o sentido, a obra de arte perde o sentido, porque aqui fora não tem sentido também. Aqui fora o contexto é de guerra, porque estava acontecendo a Guerra Civil Espanhola, certo? Então é nesse contexto que o Pablo Picasso fez essa obra. Vamos lá. Abre aspas. O artista espanhol se inspirou no bombardeio da cidade de Guernica no dia 26 de abril de 1937. Nesse dia, aviões alemães da Legião Condor destruíram quase completamente a cidade espanhola. Enfim, eu não vou ler tudo, mas Guernica, que é o nome do quadro, é também o nome da cidade. Tudo isso daqui não fui eu que disse. Tá aqui a fonte, ó. Então eu coloquei entre aspas, porque tudo isso daqui foi uma coisa que alguém disse. Ah, e eu gostaria que vocês reparassem também que aqui Guernica tá em itálico, certo? Uma outra maneira de eu escrever isso daqui seria com aspas simples. Ó, isso aqui é uma aspa dupla, são 2 tracinhos. Eu poderia colocar um tracinho aqui e outro tracinho aqui, que são as aspas simples. Mas por que isso? Porque são aspas dentro de aspas maiores. Vocês entendem? Aqui eu tenho uma citação, e é isso que justifica o uso dessas aspas aqui. E dentro dessa citação eu tenho o nome de uma obra. Então, para eu não colocar aspas dentro de aspas, eu posso colocar uma aspa simples, ou eu posso escrever em itálico, dessa maneira como está aqui. Essa semana, infelizmente, morreu esse grande ator que fez o Pantera Negra. Gostaria que vocês observassem que aqui eles colocaram aspas simples, que é quando é um tracinho só. Eu não sei por que eles colocaram assim. Eu discordo, acho que deveria ser aspas duplas, 2 tracinhos. Mas reparem que aqui embaixo, ó, não sei se vai dar para ver, eles colocaram o nome da obra, o nome do filme, entre aspas duplas. Aqui eu creio que está correto. Outra reportagem da Joyce Birch, que é aquela jornalista que eu falei para vocês, é essa daqui, sobre esse ator do Pantera Negra, né? E ela escreveu assim: Chadwick Boseman e o legado para uma nova masculinidade. Como o herói da Marvel, ou na vida discreta fora das telas, o astro de Pantera Negra mostrou que a força de um homem está muito além dos estereótipos de virilidade. Coloquei essa manchete aqui para vocês observarem que aqui, em vez de escrever entre aspas, ela optou por escrever em itálico o nome da obra. Tá correto também. Só que quando vocês forem escrever a redação do Enem, vocês não vão poder escrever em itálico, porque a gente só tem essa opção no computador. Então lá vocês vão ter que usar aspas, tá certo? Mas quando vocês forem escrever, quando vocês forem digitar, vocês têm essa opção de colocar o nome da obra ou em itálico ou entre aspas.
E vamos tomar cuidado com isso daqui. Existe uma diferença entre paráfrase e citação direta. Olhem só. O astro de Pantera Negra mostrou que a força de um homem está muito além dos estereótipos de virilidade, disse Joyce Burt. Nesse exemplo, eu tenho uma citação direta, ou seja, eu escrevi exatamente da mesma maneira como a Joyce Burt escreveu. Então, essa citação direta, ou esse discurso direto, eu coloco entre aspas. Mas eu poderia também fazer uma paráfrase, que é o quê? É explicar com outras palavras isso que a Joyce Burt disse. É como se eu lesse a reportagem hoje, leio a reportagem agora. Daí eu chego na janta e vou comentar com alguém sobre essa reportagem. Eu não vou sentar na mesa e falar assim: Joyce Burt disse que o astro de Pantera Negra mostrou que a força de um homem está muito além da virilidade. Não, como que tu vai falar? Como que eu vou falar? Eu vou dizer assim: olha só, hoje eu li uma reportagem que dizia que o Boseman, segundo a Joyce Burt, o Boseman ele quebrou com um padrão básico da sociedade, que exige do homem uma bravura falaciosa. Percebam que eu disse a mesma coisa que ela tinha dito, mas com outras palavras, com as minhas palavras. E reparem que aqui eu não usei aspas. Isso daqui se chama paráfrase. O travessão. O travessão ele vai indicar mudança de interlocutor em um diálogo. Ele vai indicar a fala de alguém em discurso direto. Como assim? Significa que é como se fosse a citação direta do exemplo anterior. Porque você vai escrever exatamente da maneira como aquele personagem ou como aquela pessoa falou. Geralmente, em histórias, em livros, se usa o travessão, mas poderia se usar as aspas também. Vamos ver no próximo exemplo isso daí. Então, salve, como vai? Amigo, há quanto tempo? Esses travessões aqui estão indicando a fala que alguém está falando. Nesse outro exemplo, olha só. Cinderela, feliz da vida, entrou na carruagem, mas não sem antes ouvir as recomendações da fada madrinha. Olha só os dois pontos aqui, antes da citação direta. Daí, travessão, que indica que vai vir a fala de alguém. Então, o que a fada madrinha disse? O encantamento terminará à meia-noite, por isso terás de voltar a casa antes da última badalada, pois tudo voltará a ser o que era. A jovem menina acenou que sim à fada com a cabeça e partiu em direção ao castelo. Reparem que aqui, depois do travessão, eu tenho uma citação direta, né? um discurso direto. Eu poderia escrever de uma outra maneira? Sim, eu poderia colocar isso daqui que está em laranja entre aspas. E de que outra maneira eu poderia escrever isso ainda? Por meio de uma paráfrase ou por meio de um discurso indireto. Ou seja, a madrinha disse a Cinderela que o encanto se desfaria à meia-noite daquele dia. Aqui eu esqueci um Szinho. Mas é aquilo que eu falei para vocês. No discurso indireto ou na paráfrase, eu vou falar o que a outra pessoa falou, mas não é exatamente. Então não é exatamente igual ao que aquela pessoa falou. Então não precisa vir entre aspas.
Outra função do travessão, que essa daqui eu acho muito legal para usar na redação, assim como aqueles 2 pontos que explicam, sabe? Esse travessão ele tem um recurso de estilo muito legal. O que ele quer dizer? Ele quer dar destaque a um termo que vem intercalado. Ó, eu quero que vocês prestem atenção na maneira como eu vou ler esse exemplo, tá? Marta, uma das maiores jogadoras de todos os tempos, é a maior artilheira da história da seleção brasileira, contando com masculino e feminina, com 110 gols. Vocês repararam que isso aqui que está entre travessões, eu dei um destaque maior na minha fala. Eu, por opção minha, eu quis destacar que a Marta é uma das maiores jogadoras de todos os tempos. E por isso eu coloquei entre travessões. Pergunto a vocês, isso daqui que está entre travessões é o quê? Qual é a função sintática dessa frase? Que a gente já viu na aula passada e vimos hoje também. Qual é o nome daquele termo que explica uma coisa que foi dita anteriormente? É um aposto. Então, Marta, eu posso dizer que Marta, sinalzinho de igual, uma das maiores jogadoras de todos os tempos. Vocês lembram disso? É da aula passada. Por que isso aqui apareceu na aula passada? Porque o aposto, ele sempre vem isolado. Ele pode vir entre vírgulas, ele pode vir entre parênteses, ele pode vir entre travessões. Digamos que a vírgula, ela é quando eu leio, ela não tem um destaque. O travessão, ele vai ter um destaque quando eu for ler. E o parênteses, que está aqui, é um nível abaixo. O parênteses, ele é um comentário. Ó, o parênteses, ele tem um uso que é muito parecido com o do travessão, só que ele é um comentário acessório, diferentemente do travessão. Aqui eu não quero destacar nada, aqui eu quero só fazer um comentário que é importante, mas não é tanto. Por exemplo, as meninas do Leblon não olham mais para mim. Eu uso óculos. E volta e meia eu entro com meu carro pela contramão. Eu tô sem óculos. É como se fosse, na música, né? É como se fosse um cochicho, certo? E aqui eu coloquei o mesmo exemplo, reciclei o exemplo, em que nessa parte aqui eu fiz um comentário acessório que não tem tanta importância na minha frase, não tem tanta importância quanto essa outra aqui que está entre travessões. Eu vou voltar aqui porque eu pulei um exemplo, tá? Essa daqui é a conclusão da redação do Augusto Scapini. E ele diz assim, é do Enem do ano passado. Portanto, é a conclusão dele, tá, gente? Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Nesse âmbito, cabe ao Ministério da Educação e da Cultura promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, a fim de evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros
das classes mais baixas. Então, percebam que isso aqui que o Augusto colocou entre travessões é uma coisa que ele quis destacar. Eu poderia tirar esse travessão e colocar uma vírgula aqui. Isso daqui vira entre vírgulas, certo? Que a gente vai aprender mais pra frente quando a gente for estudar o uso das vírgulas nas orações subordinadas, tá? Então, travessão eu uso quando eu quero dar um destaque e parênteses é um comentário acessório, é como se fosse o contrário do travessão. Não estou excluindo, não estou diminuindo o fato da Marta ser a maior de todas, contando com masculino e feminino. Não quero dizer que essa ideia aqui é pouco importante, porque é importante sim. Mas é só em termos didáticos, fazer essa comparação de contrariedade entre os travessões e os parênteses. Entenderam? E as reticências, que são aqueles pontinhos, 3 pontinhos. Elas sempre vão indicar interrupção. Elas indicam interrupção. E por que que vai existir essa interrupção? Desculpa, dei uma tosse aqui, aula ao vivo, sem cortes, tá? Então, vamos lá. Por uma questão de estilo. Como assim? Para permitir ao leitor complementar o pensamento que foi suspenso. Por exemplo, eu gostaria muito de dormir, mas esse gato miando, gente, não dá para aguentar. Percebam que esses 3 pontinhos eu deixei para quem está lendo que entenda. Outra maneira de eu usar as reticências é quando eu quero fazer uma imitação da oralidade. Como que a gente fala normalmente? Daí ele pegou como é que se diz? Uma lanterna. A gente fala assim na oralidade, não é mesmo? Então, quando eu quero escrever e representar essa oralidade na minha escrita, eu também posso usar reticências. Olha só, imagina que você chega para sua gatinha ou para o seu gatinho e manda assim no zap: adoro sua companhia. 3 pontinhos. Isso significa o quê? Esses 3 pontinhos quer dizer que tem alguma coisa que o gatinho ou que a gatinha vai ter que imaginar. Ou imagina se tu recebe essa mensagem. Você vai pensar em outras coisas. Essas reticências, elas estão mostrando que tem algo a mais ali, além do que está escrito, que é o fato de a pessoa adorar a sua companhia. Vocês entenderam, meus queridos? Vamos ver esse outro exemplo aqui. Você me ama, pai? Claro que amo, Calvin. E você me amaria, mesmo se eu fizesse algo ruim? Bem, claro que eu... Olha só a oralidade aqui, ó, a imitação da oralidade. Mas algo muito, muito... Olha aqui, ó, as reticências indicando que tem alguma coisa que ele ainda não contou. Daí o pai dele diz: Calvin, o que você fez? Entenderam? Também as reticências, elas vão servir por uma questão de estilo também, para dar uma emoção para quem está lendo. Nesse poema Navio Negreiro, do Castro Alves, o Castro Alves, que é o poeta dos escravos, ele usa várias vezes os 3 pontinhos, as reticências. Por quê? Porque ele quer que quando eu leia esse poema, eu leia com essas pausas.
Porque quem está me ouvindo fazer a leitura vai ter tempo para pensar, para tentar imaginar enquanto eu estou lendo. Olha só. Era um sonho dantesco. Rolou um suspense, né? O tombadilho. Tombadilho significa navio, caravela. E aqui o Castro Alves, gente, só abrindo um parênteses, ele está descrevendo um navio negreiro, tá? É como se ele estivesse voando acima do navio, ele está vendo o que está acontecendo e está descrevendo para a gente o que está acontecendo. Vou seguir lendo aqui. Que das luzernas avermelha o brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. E daí fica aí na tua imaginação, fica aí esse suspense do quão triste é essa imagem. Esses outros 3 pontinhos aqui que estão entre o conchete, ele significa que o poema continua. Ó, essas reticências são reticências dentro do próprio poema, tá? E essa daqui que está dentro do colchete significa o poema. Isso aqui é só a primeira estrofe e tem outras estrofes desse poema, tá? E olha aqui, ó. Comecei abrindo aspas, terminei fechando aspas, já que não fui eu que escrevi essa coisa maravilhosa, foi o Castro Alves. O ponto de interrogação. Ele é mais óbvio, né, gente? O ponto de interrogação, ele vai vir no final de perguntas. O ponto de exclamação eu acabei nem falando, porque o ponto de exclamação literalmente serve para exclamar, assim como o ponto de interrogação serve para interrogar. O ponto de exclamação, que é aquele tracinho e uma bolinha embaixo, ele é mais subjetivo, não tem uma regra para ele. Toda vez que tu quiser destacar alguma coisa, tu vai colocar um ponto de exclamação. Quando tu achar que aquilo é importante. Quando tu quiser destacar aquilo. Geralmente vai vir depois de interjeições, que são aquelas expressões oba, tomara, nossa, meu Deus do céu, certo? Eu não escrevi aqui sobre o ponto de exclamação, mas caso alguém tenha dúvidas, pode entrar em contato. Voltando, o ponto de interrogação. Esse livro aqui da Djamila Ribeiro, que é uma filósofa brasileira, diz assim: quem tem medo do feminismo negro? Ponto de interrogação. É uma pergunta, o título do livro é uma pergunta. Parece fácil, né? Mas cuidado, porque, olha só o ponto de exclamação aqui, ó. Porque eu quero dar destaque a essa ideia. Bom, voltando. Cuidado, porque isso é uma coisa que muita gente erra, é um erro muito comum, que é quando as pessoas colocam ponto de interrogação em perguntas indiretas. Como assim perguntas indiretas? Olha só. Bom dia, quanto custa o cafezinho? Isso daqui é uma pergunta direta. Eu estou perguntando diretamente para a pessoa quanto custa o cafezinho. Qual é o seu nome? Qual é a sua idade? Por que você não veio na aula ontem? São perguntas diretas. Agora, a pergunta indireta, ela também existe uma dúvida nela, mas ela não é uma pergunta. Olhem só a diferença dessa outra frase aqui. Bom dia, gostaria de saber quanto custa o cafezinho. Isso aqui a pessoa não está perguntando, existe uma dúvida, existe uma coisa que ela quer saber, mas ela não está perguntando, é como se ela só estivesse apresentando o fato de que ela gostaria de saber quanto custa o cafezinho. Vocês me entendem? E muita gente coloca
um ponto de interrogação aqui no final, mas está errado. Isso aqui é uma pergunta indireta, então não leva ponto de interrogação. Vamos ver esse exemplo aqui. Sabia que o beija-flor bate a asa 70 vezes por segundo? Pergunta direta. É? Não sou incrível? Mais uma pergunta direta. Não, incrível é quem contou. Bom, vamos trazer essa tirinha para o que a gente está falando. Quantas vezes um beija-flor bate as asas em um segundo? Ponto de interrogação, isso aqui é uma pergunta direta. É diferente de quando eu digo, eu não sei quantas vezes um beija-flor bate as asas por segundo. Eu não sei quantas vezes eu já disse para o fulano que eu quero um cafezinho aqui na minha mesa. Certo? Bom, pessoal, imaginem que aqui, depois do companhia, tem vários pontos de exclamação. Muito obrigada por terem assistido a essa aula até o final. Qualquer dúvida, estou à disposição.